Quando saí da maternidade com meu filho, uma mulher se aproximou de mim. Eu a reconheci. Era minha irmã, que todos acreditavam estar morta. Você não deveria ter me visto, disse ela, mas eu vim para te avisar. Não entregue o bebê ao seu marido hoje. Melhor ainda, fuja. Ela desapareceu tão de repente quanto tinha aparecido. E quando o carro do meu marido se aproximou, bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma agradável escuta desta história envolvente. Ana estava sentada na beira da cama do hospital, contando pela enésima vez os itens da bolsa. 3 macacõezinhos, 5 fraldas, um cobertor morninho, um gorrinho com coelhinhos azuis. Tudo havia sido arrumado na noite anterior, mas as mãos insistiam em verificar de novo e de novo. Do lado de fora da janela do quarto, brilhava o sol de maio, e a seda das paineiras flutuava no ar como flocos de neve minúsculos. Miguelzinho dormia no berço transparente do hospital, fazendo biquinhos no sono. Ana se debruçou sobre ele e aspirou aquele cheiro especial de leite, creme de bebê e algo inefavelmente familiar. 4 dias atrás, ela havia ouvido o choro dele pela primeira vez, e desde então, o mundo havia mudado para sempre. A companheira de quarto, uma jovem chamada Kátia, já havia ido embora de manhã. Uma delegação inteira a esperava. O marido com um buquê enorme, a sogra com balões coloridos, as amigas com câmeras. Ana olhava pela janela enquanto eles se acomodavam nos carros e sorria. Em breve viriam buscá-la também. Rafael havia prometido chegar às 11. O relógio marcava 10h30 e Ana decidiu verificar o telefone mais uma vez. A mensagem do marido havia chegado às 8 da manhã. Meu amor, preparei tudo. Me espere na entrada principal. Vai ter surpresa. Ela sorriu relendo as palavras. Rafael adorava surpresas. Em 3 anos de casamento, ele a havia surpreendido mais de uma vez. Um jantar no terraço de um restaurante, uma viagem a Paris no fim de semana, um colar de brilhantes no aniversário de casamento. A vida deles parecia um conto de fadas bonito. Um apartamento espaçoso no centro da cidade, com vista para o rio, carros caros, férias nas Maldivas. Eles se conheceram por acaso no aniversário de uma amiga em comum. Ana trabalhava como tradutora numa pequena agência, morava num apartamento alugado de um cômodo nas franjas da cidade e nem sonhava com um homem assim. Rafael era bonito, bem-sucedido, seguro de si. Trabalhava com comércio internacional, tinha escritórios em 3 países e andava num carro que custava mais do que Ana ganharia em 5 anos. Por que ele me escolheu? Essa pergunta ela se fazia nos primeiros meses do relacionamento. Ao redor dele sempre circulavam mulheres deslumbrantes, modelos executivas, filhas de pais ricos. E ela era comum, sem nada de especial. Cabelos castanho claros, olhos cinzentos, 1,65 m. Nada de extraordinário. Porque você é de verdade, respondia Rafael quando ela finalmente se armou de coragem para perguntar. Todas aquelas são falsas, e você é viva. Com você dá vontade de construir uma família. Família. Essa palavra era a chave. Ana sempre sonhou com uma família grande. Marido, filhos, almoços de domingo, passeios ao sítio. A própria infância dela havia sido feliz, embora não fosse rica. Os pais moravam numa cidadezinha no interior, a 300 quilômetros da capital. O pai trabalhava numa fábrica, a mãe na biblioteca da escola. Ela e a irmã Marina cresceram no amor e no cuidado. Ao pensar em Marina, o coração doía como de costume. 7 anos haviam passado, mas a dor não tinha ido a lugar algum. Apenas embotado, escondido no fundo, mas às vezes emergia, especialmente em momentos assim quando se queria partilhar a alegria. Marina era 4 anos mais velha e sempre parecera a Ana uma espécie de segunda mãe. Protegia a irmã mais nova dos valentões do bairro, ajudava com os deveres de casa, dava conselhos sobre os meninos. Quando Marina foi estudar fora, Ana chorou por uma semana. Depois, ela mesma se mudou para a capital e as duas voltaram a se ver com frequência.
E então aconteceu aquele acidente. Marina estava num carro com um homem. Ana nunca soube quem era. O carro derrapou da pista, capotou, pegou fogo. Os corpos ficaram tão carbonizados que o reconhecimento foi feito pelos dentes e pelas joias. Marina usava uma aliança que a avó lhe havia dado, prata com turquesa. A encontraram num braço enegrecido pelo fogo. Velório de caixão fechado, pois o corpo estava irreconhecível. Ana se levantou e foi até o espelho. Olhou para uma mulher magra de 32 anos, com olheiras escuras e cabelos castanhos despenteados. O parto havia sido difícil, 12 horas de contrações. No final, precisaram de anestesia peridural. Mas agora isso não importava. Tirou a nécessaire da bolsa e tentou se arrumar. Um pouco de base, rímel, batom rosa claro. Rafael sempre dizia que a amava sem maquiagem, mas hoje era um dia especial. No corredor ouviram-se passos, e a enfermeira Dona Valentina apareceu na porta. Uma mulher rechonchuda, de uns 50 anos, com olhos bondosos e mãos cansadas. Então, mamãezinha, está pronta? Seu marido já ligou para o posto perguntando o horário da alta. Sim, quase arrumada. Ana fechou a bolsa. Só que o Miguelzinho ainda está dormindo, não quero acordá-lo. Não tem problema, você acorda, amamenta e vão embora. Você está no peito, né? Ana acenou com a cabeça. Com o leite não havia problema. Inclusive precisava tirar o excesso. Dona Valentina ajudou a enrolar o bebê, que havia acordado num envelope azul com rendas. Miguelzinho franziu o rosto descontente, mas não chorou. Apenas olhou para a mãe com seus olhinhos opacos de recém-nascido. Que lindo, se derreteu a enfermeira. 3,753 quilos. Um valentão. Todo do pai, imagino. Do pai, concordou Ana. Embora, na verdade, Miguelzinho por enquanto se parecesse simplesmente com um bebê, enrugado, avermelhado, com olhinhos inchados. Eles haviam demorado muito para conseguir ter um filho. 2 anos de tentativas, 3 ciclos de terapia hormonal, uma fertilização in vitro mal sucedida. Os médicos davam de ombros. Ambos pareciam saudáveis, mas não conseguiam. Ana já havia começado a pensar em adoção, mas Rafael era categoricamente contra. Eu preciso do meu filho, ele dizia. Meu filho de verdade do meu sangue. Quando o teste finalmente mostrou 2 listrinhas, Ana não acreditou nos próprios olhos. Fez mais 5 testes, depois foi correndo ao laboratório para o exame de beta-HCG. E só quando o médico do ultrassom lhe mostrou um pontinho minúsculo com um coraçãozinho pulsando, ela desatou a chorar de felicidade ali mesmo no consultório. Rafael, naquele dia, chegou em casa com um urso de pelúcia enorme e uma garrafa de espumante sem álcool. Ficaram sentados no chão da sala, entre almofadas jogadas por toda parte, rindo como crianças e fazendo planos. Menino ou menina? Que nome escolher? Em que escola colocar mais tarde? A criança ia herdar os idiomas da mãe ou seguiria os negócios do pai? Vamos chamar de Miguel se for menino, disse Rafael. Em homenagem ao meu avô. Era um homem de verdade. Fez toda a guerra, lutou na Itália. Ana concordou. Gostava daquele nome. Simples, sólido, e queria agradar ao marido. Ele havia investido tanto naquela gravidez. Os melhores médicos, a melhor clínica, vitaminas importadas, massagens, yoga para gestantes, uma auxiliar de enfermagem, uma menina nova com sardas e trança, ajudou-a a descer até a entrada principal. Ela carregava a bolsa enquanto Ana descia as escadas com cuidado, o bebê nos braços. O elevador da ala antiga da maternidade estava quebrado fazia uma semana e todo mundo descia a pé. Ana contava os degraus. 24 até o patamar, depois mais 24, e tentava não pensar na dor que sentia no corpo inteiro depois do parto. Na entrada havia um tumulto de pessoas. Várias famílias felizes se fotografavam na escadaria. Alguém levava balões de hélio, alguém carregava coisas para o carro. Uma senhora idosa num vestido florido chorava, apertando contra o peito um embrulhinho com o neto. Um pai jovem segurava um buquê com dificuldade e tentava ao mesmo tempo filmar pelo celular. A agitação habitual do dia de alta. Ana parou um pouco de lado, à sombra de uma grande mangueira,
e ficou aguardando. Maio havia sido quente, quase de verão. O sol já esquentava com força e Ana ficou contente de ter colocado no dia da alta um vestido leve, não jeans. A barriga ainda não havia voltado ao tamanho anterior, mas o vestido com cintura alta disfarçava isso. Queria estar bonita para o marido. Queria que ele a olhasse com orgulho. Pegou o celular e verificou a hora. 11:05. Rafael estava um pouco atrasado, mas era normal. O trânsito no centro da cidade naquela hora era terrível. Ana abriu o mensageiro e escreveu: "Já estou lá embaixo, esperando na entrada." Miguelzinho se comportava bem. A resposta chegou 1 minuto depois. "Estou a caminho. Chego em 10 minutos. Não vai a lugar nenhum. Fica aí." Miguelzinho se mexeu no embrulho e Ana passou a embalá-lo de leve, cantarolando algo sem palavras. Olhava para as outras famílias e imaginava como em poucos minutos elas também estariam assim, felizes, rindo, se fotografando junto ao carro. Rafael certamente havia enfeitado o carro com balõezinhos, como era moda agora, ou alugado uma limusine, ou contratado um fotógrafo. Com ele, era de se esperar um espetáculo inteiro. Uma mulher parou perto dela. Hannah a notou pelo canto do olho, baixinha, de óculos escuros e lenço amarrado na cabeça à moda antiga, como se usava no interior. No início não deu atenção. Muita gente passava pela maternidade, talvez fosse visitar alguém, talvez trabalhasse ali na administração. Mas a mulher não se ia embora. Ficou parada a 3 passos olhando. Ana sentia aquele olhar atravessar as lentes escuras, fixo, tenso. Havia algo nervoso, agitado, na postura dela. "Com licença, a senhora queria alguma coisa?" Ana instintivamente apertou o filho contra o peito. A mulher deu um passo para a frente. Ana viu como tremiam suas mãos ao erguê-las ao rosto. Devagar, retirou os óculos. O mundo parou. Os sons sumiram. Não havia mais o burburinho da multidão, nem as buzinas dos carros, nem o canto dos pássaros na copa da mangueira. Ana olhava para um rosto que havia visto 1000 vezes em sonhos e pesadelos. Um rosto que estava na fotografia emoldurada de preto sobre a cômoda dos pais, entre o ícone e o vaso com flores artificiais. Um rosto que ela não havia conseguido esquecer em 7 anos. Marina. A voz saiu rouca, alheia, como se pertencesse a outra pessoa. "Isso é impossível. Você morreu." Baixa a voz. A mulher olhou rapidamente para os lados como um pássaro. "Eu sei como isso parece. Vou explicar tudo, mas não agora. Agora me escuta com atenção." A cabeça de Ana começou a girar. Ela recuou um passo, sentindo pelas costas a casca áspera da mangueira. Isso é um sonho. É um delírio. A psicose pós-parto que os médicos haviam mencionado. Marina morreu 7 anos atrás. Foram chamados para o reconhecimento. A mãe desmaiou bem ali no necrotério. O pai ficou branco como a parede, se agarrando à ombreira para não cair. Caixão fechado no velório, porque o corpo havia carbonizado. Acidente na rodovia, o carro pegou fogo. "Aninha, me olha." Marina pegou sua mão. A mão estava quente, real, viva. "Estou viva. Não morri naquele acidente, mas isso agora não importa. O que importa é outra coisa." "Como não importa?" Ana sentiu que começava a perder o fôlego. "Você ficou morta por 7 anos. A gente te enterrou. A mamãe até hoje vai ao cemitério todo domingo." "Eu sei." Nos olhos de Marina brilharam lágrimas. Ela havia envelhecido nesses anos, emagrecido. Rugas amargas se formaram ao redor dos lábios, onde antes não havia. "Eu sei. E nunca vou me perdoar por isso, mas não tinha escolha. Me ameaçavam. Precisei desaparecer, simular a morte. Você entende?" Miguelzinho, sentindo a agitação da mãe, começou a se agitar. Ana, mecanicamente, passou a embalar o filho, mas as mãos tremiam. "Marina, não entendo. Quem te ameaçava? Por que não veio até nós? Teríamos te protegido. Teríamos... Vocês não teriam conseguido." Marina sacudiu a cabeça. "Eram pessoas muito perigosas. Meu ex-marido. Você não o conhecia." "Não cheguei a apresentar. Ele estava envolvido com coisas... Não importa.
Aninha, temos pouco tempo. Ele vai chegar logo. Quem? Seu marido. Rafael. Ana ficou paralisada. Algo gelado correu pela sua coluna. Por que Rafael? Marina se inclinou mais perto e Ana sentiu um perfume familiar. Jasmim. Aquele mesmo que a irmã sempre usava desde a juventude. A mãe ainda guardava o frasco pela metade no quarto de Marina, que jamais tivera coragem de reformar. Você não deveria ter me visto. A voz de Marina soava apressada, quase em sussurro. Mas vim te avisar. Não entregue o bebê ao seu marido hoje. Melhor ainda, fuja. Fuja para onde? Do que você está falando? Seu marido, Rafael. Ele não é quem diz ser. Está planejando levar o bebê, vai tirar a criança de você. Claro que vai, ele é o pai. Ele vem aí, vamos juntos para casa. Não, Aninha, não juntos. Ele vai levar o bebê e partir com ele, sem você, para sempre. As palavras ficaram suspensas no ar. Ana olhava para a irmã e tentava entender se aquela havia enlouquecido. Ou talvez fosse ela própria que havia enlouquecido. Talvez não houvesse ninguém ao seu lado e ela estivesse conversando com o vazio. Isso é um delírio, sussurrou Ana. Rafael me ama. Ele esperou 3 anos por esse filho. Ele é um mentiroso, cortou Marina. E posso provar. Ela olhou em volta mais uma vez, examinando rapidamente a área diante da maternidade. Depois enfiou na mão de Ana um envelope grosso de papel marrom espesso. Aqui está tudo o que você precisa saber. Documentos, provas, fotografias. Vai ler e vai entender. Marina, espera. Ana agarrou a irmã pela manga. Você não pode simplesmente desaparecer de novo. Faz 7 anos que eu achei que você estava morta. Eu te encontro. Marina cobriu a mão dela com a sua. Prometo, quando tudo acabar, eu te procuro e explico tudo. Mas agora preciso ir. Não podem me ver aqui. Se ele souber que estou viva... Ela não terminou a frase. Rapidamente colocou os óculos de volta, ajeitou o lenço e se afastou em passos apressados, quase correndo. Dobrou a esquina do prédio e sumiu como se nunca tivesse existido. Ana ficou parada sob a mangueira, apertando o filho e o envelope contra si. O coração batia tão forte que pulsava nas têmporas. O suor brotou na testa. As pernas de repente ficaram moles como algodão, e ela lentamente se sentou num banco de madeira. Miguelzinho desatou a chorar. Alto, imperioso. Ana mecanicamente passou a embalar o filho, mas os pensamentos se embaralhavam, se atropelavam uns aos outros. Marina estava viva. A irmã que ela havia chorado por 7 anos, que haviam enterrado em caixão fechado, sobre cuja sepultura a mãe havia plantado uma roseira, estava viva. Havia acabado de estar ao seu lado e dito coisas loucas. Não entregue o bebê ao marido. Fuja. Ana olhou para o envelope. Grosso, pesado, sem endereço, sem selos. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Talvez não abrisse, jogasse no lixo e fingisse que nada havia acontecido. Que havia sido uma alucinação, um delírio pós-parto, produto da imaginação. Mas o perfume, o jasmim que ela reconheceria entre 1000, e a pinta no pescoço do lado esquerdo, pequenininha, em forma de meia-lua. Essa não se falsificava. Com os dedos trêmulos, Ana rasgou o envelope. Dentro havia uma pilha de papéis. Ela os puxou para fora, tentando não deixar cair e ao mesmo tempo segurar Miguelzinho, que continuava a se agitar. A primeira era uma fotografia, brilhante, colorida, claramente tirada num estúdio profissional. Rafael, seu marido, de camisa de linho bronzeado, sorrindo. Ao lado dele havia uma mulher bonita com longos cabelos negros e olhos amendoados. Ela o abraçava pela cintura e ele havia posto o braço nos ombros dela. Atrás deles via-se um mar turquesa e uma areia branca. No verso da foto, alguém havia escrito a caneta azul: Dubai, março. Em março, Rafael estava numa viagem de negócios no Cazaquistão. Pelo menos era o que ele tinha dito. Ana estava então com 7 meses de gravidez, não estava se sentindo bem, e ele foi embora por uma semana, embora ela tivesse pedido que ficasse.
Negócios importantes, meu amor. Um contrato de vários milhões. Não posso decepcionar os parceiros. Ela o esperara contando os dias. Ele ligava toda noite, falava de reuniões chatas de negócios, do calor de Almaty, da comida ruim no hotel, e estava na praia, em Dubai, com alguma mulher. Ana virou a folha seguinte. A impressão de uma conversa de mensageiro. Colunas organizadas de mensagens, datas, horários. Em breve tudo acaba. É só esperar o parto. Esse era Rafael. Ela reconheceria aquele jeito de escrever em qualquer lugar. Frases curtas, sem emojis. Você tem certeza de que ela não desconfia de nada? Essa era uma mulher. Karina. Absolutamente. A Aninha é uma boba ingênua. Acredita em tudo que eu digo. As letras se embaraçaram diante dos olhos. Ana piscou e as lágrimas rolaram pelas bochechas. Boba ingênua. 3 anos de casamento. 3 anos em que ela achava ter encontrado seu amor, sua felicidade. E ele a chamava de boba, numa conversa com a amante. Ela se forçou a continuar lendo. E se ela não entregar o bebê? Vai entregar, já pensei em tudo. Vou buscá-las na maternidade, levo em casa, tipo para pegar as coisas, mas lá já vai estar o Renato com os documentos. Ela não vai ter tempo de reagir. Vou dizer que por 1 minutinho levo o bebê para o quarto dele. Mas saio pela porta dos fundos. E depois? Divórcio. Ela não vai provar nada. Pelos documentos, o bebê vai ser seu. Nasceu nos Emirados. Os médicos de lá vão confirmar tudo. A essa altura já estaremos longe. Ana sentiu a náusea subir até a garganta. Curvou-se para frente, quase deixando cair o bebê. Do lado dela, no banco, havia uma garrafinha d'água que a enfermeira lhe dera para a viagem. Ana deu alguns goles, tentando conter o tremor. Isso não pode ser verdade. É alguma brincadeira cruel, uma falsificação, uma provocação. Mas ela continuou folheando, e cada documento seguinte golpeava mais fundo que o anterior. Uma certidão de nascimento. O impresso parecia oficial, com brasão, com carimbos. Miguel Rafael, data de nascimento, 4 dias atrás. Aquela mesma data em que ela havia dado à luz Miguelzinho na maternidade. Mas no campo, mãe estava outro nome, Karina Alexandra Medina. E o local de nascimento, Dubai, Ikel, Clínica Al-Zahra. Uma certidão de nascimento falsa do filho dela, com o nome de uma mulher estranha. O próximo documento, 2 passagens de avião. Um voo dali a 3 dias. Passageiros, Vieira Rafael Andrade e criança do sexo masculino Vieira Miguel Rafael. 2 passagens, não 3, sem ela. As mãos tremiam tanto que os papéis se espalharam pelo banco. Ana os recolhia e as lágrimas pingavam nas páginas, borrando as letras. Uma mulher que passava parou. Moça, está passando mal? Posso ajudar em alguma coisa? Ana sacudiu a cabeça, sem conseguir falar. A mulher ficou um momento e foi embora, olhando para trás. Miguelzinho voltou a chorar, dessa vez com insistência, com fome. Ana o apertou contra o peito e começou a se balançar para frente e para trás, sem saber se tentava acalmá-lo ou a si mesma. 3 anos. 3 anos ela havia vivido com esse homem, adormecido ao lado dele, acordado ao lado dele, preparado o café da manhã para ele, esperado por ele quando voltava do trabalho, construído planos para o futuro, e ele havia mentido o tempo todo. Ela começou a relembrar os últimos meses de gravidez, as esquisitices que atribuíra à própria ansiedade, aos hormônios, ao cansaço, às frequentes viagens. Antes, Rafael viajava a negócios talvez uma vez por mês. Desde o outono, estava indo toda semana. Cazaquistão, Emirados, Turquia. Os negócios estão crescendo, meu amor. Você quer que nosso filho tenha o melhor de tudo, não quer? Os telefonemas secretos. Ele saía para a varanda para atender ou se trancava no escritório. Antes podia conversar com parceiros na frente dela. Agora se escondia. Informação confidencial, você entende. As perguntas sobre documentos. Perguntou várias vezes onde estava o passaporte dela, onde estava o seguro de saúde, onde estava o cartão de pré-natal do ambulatório. Ela achava que era cuidado, que queria que tudo estivesse em ordem para o parto.
e ele provavelmente estava verificando se algo poderia atrapalhar o plano. E ainda havia insistido para que ela desse à luz exatamente naquela maternidade, pública, velha, nos confins da cidade, embora pudessem se dar ao luxo de qualquer clínica particular. Aqui trabalha o melhor obstetra da cidade, dizia Rafael. Me recomendaram pessoas de confiança. Ou talvez tivesse simplesmente escolhido um lugar onde fosse mais fácil executar o plano, com menos câmeras, menos segurança, onde ninguém faria perguntas a mais. Ana ergueu o olhar para a rua. O SUV preto ainda não estava à vista. Quanto tempo ela tinha? 5 minutos. 10. Tirou o celular. Os dedos não obedeciam. Digitou o código PIN errado 3 vezes. A tela travou por 1 minuto. Ana ficou olhando para o contador, sentindo os segundos preciosos escorregarem. Enfim, o celular destravou. Para quem ligar? Para a polícia? E o que dizer? Bom dia, meu marido quer roubar nosso bebê. Fiquei sabendo pela minha irmã morta. Iam achar que ela estava louca. Helena, a amiga de infância. Haviam estudado juntas na escola. Depois fizeram vestibular juntas. Ana foi para letras, Helena para a academia de polícia. Agora ela trabalhava como investigadora numa delegacia do bairro. Raramente se viam, mas às vezes telefonavam, nos aniversários, no Ano Novo. Ana encontrou o contato no celular. Helena Ferreira. A última vez que haviam conversado foi em janeiro. Ana contou sobre a gravidez. Helena deu os parabéns. Chamou. Uma vez, outra, uma terceira. Ana já havia decidido que a amiga não atenderia quando ouviu a voz conhecida. Alô? Aninha, nossa, que surpresa! Helena. A voz saiu rascante. Helena, preciso de ajuda. Urgente. O tom da amiga mudou instantaneamente. O que aconteceu? Onde você está? Estou na maternidade, na Rua das Laranjeiras. Helena, não consigo explicar pelo telefone, mas eu preciso que você venha. Por favor, já. Aninha, você está me assustando. O que foi? Ana engoliu em seco. Como explicar algo em que ela própria mal acreditava? Meu marido. Acho que ele quer levar o bebê, sair do país sem mim. Tenho documentos, provas. Uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de provas? Certidão de nascimento falsa. Passagens de avião. Troca de mensagens com uma mulher. De onde você tirou esses documentos? Helena, eu sei que parece loucura, mas... Ana hesitou. Falar sobre Marina? Helena a conhecia. Havia estado no enterro dela. Se dissesse que os documentos vinham de uma falecida, com certeza concluiria que Ana havia enlouquecido. Me passaram. Não importa quem. Importa que são verdadeiros. Helena, por favor. Ele vem chegando. Estou com medo de entrar no carro com ele. Uma nova pausa. Ana ouvia a amiga trocar palavras com alguém no escritório. Tudo bem, me escuta bem. A voz de Helena ficou clara, assertiva. Onde exatamente você está agora? Na entrada principal? Sim. Debaixo de uma árvore à direita da escadaria. Sai daí. Arruma um lugar com gente, um banco, uma praça, uma parada de ônibus. Não fique sozinha e não entre no carro do seu marido. O que ele disser. Estou saindo agora. Chego em 15 a 20 minutos. Helena, e se ele chegar antes? Vai enrolando. Diz que o bebê ainda não teve alta, que precisa esperar o médico. O que for. O importante é não entrar no carro e não entregar o bebê a ele. Tudo bem. Entendi. Aninha, se os documentos forem verdadeiros, isso é um crime sério. Falsificação, tentativa de sequestro. Ele vai pegar muitos anos. Ana desligou e olhou ao redor. À direita da maternidade havia um pequenininho parquinho, um escorregador, balanços, uma caixa de areia. Algumas mulheres com carrinhos estavam sentadas lá conversando, rindo. Se fosse para perto delas, ficaria à vista. Rafael não faria nada suspeito diante de testemunhas. Ela se levantou, pegou a bolsa e caminhou em direção ao parquinho, apertando Miguelzinho contra o peito. As pernas cediam, a cabeça girava, o leite havia começado a vazar por causa do estresse. Sentia como a blusa molhava sob o vestido. Uma das mulheres no banco se deslocou para abrir espaço. Senta aqui, dá para ver que você acabou de ter alta.
Os primeiros dias são puxados. É. Ana acenou com a cabeça sem conseguir falar. A mulher, rechonchuda, simpática, uns 40 anos, sorriu com compreensão. O meu é o terceiro. Os 2 primeiros são meninos, vivem correndo feito barata tonta. E essa aqui é minha filhinha. Finalmente. Apontou para o carrinho rosa onde dormia uma menina mais ou menos da mesma idade de Miguelzinho. E o seu é menino? É, respondeu Ana com esforço. Miguel. Que nome bonito. O pai escolheu? A palavra pai cortou como faca. Ana engoliu em seco. Foi, em homenagem ao avô. Tirou o celular e olhou a hora. Haviam-se passado 3 minutos desde a mensagem de Rafael. Ele estaria ali em uns 7 minutos. 7 minutos. Helena havia dito 15:20. Ana olhou de novo para os documentos que ainda segurava na mão. Havia mais uma página. Não tinha conseguido lê-la. Uma folha dobrada ao meio com texto manuscrito. A caligrafia era desconhecida, angular, com forte inclinação para a direita. Aninha, sei que você está em choque. Eu também estaria. Mas não tenho tempo de explicar tudo em detalhes. Seu marido não é quem parece ser. Tenho razões para suspeitar que Rafael Vieira não é seu nome verdadeiro. Ele tem ligações com pessoas que se dedicam ao tráfico ilegal de crianças para o exterior. Famílias ricas nos Emirados pagam fortunas por bebês saudáveis. Ele se casou com você por causa disso. O bebê era o objetivo desde o começo. Os documentos que anexei são reais. Os recebi de um homem que trabalhava para seu marido e quis sair. Cuide-se e cuide do nenê. Não acredite em Rafael o que ele disser. Me perdoa por não poder estar perto. Marina. Ana releu a carta 3 vezes. As letras pulavam diante dos olhos, recusando-se a fazer sentido. Casou com você por causa disso. O bebê era o objetivo desde o começo. 3 anos atrás. O aniversário de uma amiga em comum. Rafael havia se aproximado primeiro, trouxe uma taça de vinho, puxou conversa. Ela achara que era o destino. Achara que tivera sorte. E ele, pelo visto, a havia escolhido. A havia selecionado como mercadoria num mercado. Por que exatamente ela? Ana tentou lembrar o que havia contado sobre si mesma naquela noite, que trabalhava como tradutora, que morava sozinha, que os pais ficavam longe no interior, que sonhava com família, com filhos. A vítima perfeita, sozinha, sem dinheiro, sonhando com um conto de fadas, sem conexões, sem parentes influentes, sem amigos em círculos poderosos. Se o bebê sumisse, quem a ouviria? A quem ela poderia reclamar? A náusea voltou. Ana se curvou para a frente, respirando fundo. Ei, está tudo bem mesmo com você? A mulher ao lado se preocupou. Está lívida. Quer que eu chame um médico? Não, obrigada. Só enjoei um pouco, já passa. Ela se forçou a sentar direita. Não podia chamar atenção, não podia demonstrar que algo estava errado. Se Rafael a visse naquele estado, entenderia que ela sabia. Miguelzinho voltou a chorar, desta vez de forma insistente com fome. Ana verificou a hora. Haviam-se passado quase 3 horas desde a última mamada. Precisava amamentar. Mas como? Ali, no parquinho, na frente de todos, a mulher ao lado, como se lesse seus pensamentos, disse: Precisa dar de mamar. Ali atrás do arbusto tem um banquinho. Fica sossegado, ninguém passa. No começo eu também ficava com vergonha. Depois me acostumei. Ana acenou com a cabeça e foi até onde a mulher havia indicado. O banco estava de fato oculto de olhares indiscretos por uma buganvília frondosa. O perfume era tão intenso, tão primaveril, que por um instante Ana teve a sensação de que tudo aquilo estava acontecendo com outra pessoa. Sentou-se, desabotoou o vestido e encostou o filho ao peito. Miguelzinho começou a mamar com avidez, e o choro cessou instantaneamente. Ana ficou olhando para o rostinho dele. O narizinho miúdo, os olhinhos fechados com cílios compridos, os dedinhos cerrados em punhos. Seu filho, seu sangue, sua carne. E alguém queria levá-lo embora, levá-lo para o outro lado do mundo, entregá-lo a gente estranha. Uma raiva subiu de dentro dela. Quente,
avassaladora. Ana jamais havia sentido nada assim. Era algo primordial, animal, o instinto de mãe protegendo sua cria. Ela não o entregaria a ninguém, nunca. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Rafael. Já cheguei. Onde você está? Não te vejo na entrada. Os dedos tremeram sobre o teclado. O que responder? Helena havia dito para enrolar. Chamaram o Miguelzinho para uma consulta com um médico. Disseram para esperar uns 10 minutos. A resposta chegou imediatamente. Que consulta? Já te deram alta? Não sei. Disseram que tem alguma coisa nos exames. Precisam verificar. Uma pausa. 3 minutos sem resposta. Ana imaginou ele sentado no carro, tamborilando os dedos no volante. Irritado, nervoso. O plano começava a desmoronar. Uma nova mensagem. Vou subir até você. Não. Ela enviou rápido demais com muita brusquidão. Apagou e escreveu de novo. Não precisa, não deixam entrar, espera, já desço. Aninha, o que está acontecendo? Está tudo bem com você? Sim, tudo bem. Só estou esperando o médico. Não fica preocupado. Miguelzinho terminou de mamar e se largou do peito, satisfeito e contente. Ana abotoou o vestido e colocou o filho no ombro para arrotar. Movimentos mecânicos adquiridos nos 4 dias na maternidade, enquanto a cabeça estava em outro lugar completamente. Ela espreitou por entre os arbustos. Na área diante da maternidade, havia aparecido um SUV preto. Rafael estava ao lado do carro, falando ao telefone, andando nervosamente de um lado para o outro. Ana o observou de longe. Aquele homem que considerara seu marido, o amor da sua vida, o pai do seu filho. Alto, de ombros largos, num terno caro. Cabelos penteados para trás. No pulso brilhava um relógio de vários milhares de reais. Uma embalagem bonita. E por dentro? Ela se lembrou do primeiro encontro deles. O restaurante no terraço, o pôr do sol sobre a cidade, o sorriso dele. Você é especial, ele dizia então. Entendi isso no primeiro olhar. Mentira. Tudo era mentira desde o começo. De longe veio o som de uma sirene. Ana se tensionou, prestando atenção. O som se aproximava. Uma viatura policial dobrou a esquina e parou bem diante da maternidade. 2 pessoas saíram dela, um de farda e uma mulher apaisana. Helena. Ana viu a amiga se aproximar de Rafael, mostrar a carteira funcional. Viu o rosto do marido mudar. Primeiro surpresa, depois irritação, depois algo parecido com medo. Ela se levantou do banco e caminhou em direção a eles. As pernas ainda cediam, mas por dentro havia não mais pânico. Havia uma determinação fria. Ana atravessou o parquinho, apertando Miguelzinho contra o peito. Cada passo custava esforço, como se caminhasse por dentro de um mel espesso. As mulheres nos bancos a seguiram com o olhar, mas ela não prestou atenção. Helena estava diante de Rafael, com as pernas bem abertas. Postura segura, dominadora. Ao lado dela, o jovem sargento tinha o rosto em alerta. Rafael falava alguma coisa, gesticulando muito. A voz ia subindo. Não entendo qual é o problema. Vim buscar minha esposa na maternidade. Isso agora é crime? Cidadão, se acalme. A voz de Helena era plana, profissional. Só queremos fazer algumas perguntas. Que perguntas? Quem é você, afinal? Ana se aproximou mais. Rafael a viu e mudou o tom imediatamente. Meu amor, finalmente. O que está acontecendo? Por que tem polícia aqui? Ele deu um passo em direção a ela, abrindo os braços para um abraço. Ana recuou, instintivamente pondo o corpo na frente do bebê. Não se aproxime. Rafael parou. Em seu rosto passou algo. Surpresa, desconcerto, e logo desapareceu, substituído por uma expressão preocupada. Aninha, o que foi com você? Está lívida? Está passando mal? Estou muito bem. Ela mesma se surpreendeu com a firmeza da própria voz. Helena, aqui estão os documentos dos quais falei. Estendeu o envelope para a amiga. Helena tirou os papéis, folheou rapidamente e as sobrancelhas subiram. O que é isso?
Rafael tentou ver por cima do ombro da investigadora. Que documentos? Aninha, me explica o que está acontecendo. Rafael Andrade Vieira. Helena ergueu os olhos para ele. Sim, sou eu. E daí? O senhor planejava viajar para algum lugar hoje? Uma pausa. Curtíssima, mas Ana a percebeu. Helena também. Não, por que isso? Me explica então. Helena mostrou a ele as passagens de avião. Rafael empalideceu. Só um pouquinho, mas empalideceu. Não sei o que é isso. De onde você tirou isso? 2 passagens para Dubai no seu nome e no nome de um bebê, sem sua esposa. Algum engano ou alguma falsificação. Não tenho a menor ideia de onde saíram essas passagens. E isso? Helena mostrou a certidão de nascimento com o nome de Carina Medina. Rafael ficou em silêncio. Ana viu como ele pensava febrilmente. Procurava uma saída. Explicações, mentiras. Isso também não sei. Nunca vi esse documento. Rafa. Ana ouviu sua própria voz como se viesse de longe. Quem é Carina? Ele se virou para ela. Nos olhos havia algo novo, que ela antes não havia notado, ou não havia querido notar. Frieza. Cálculo. Aninha, meu amor, não conheço nenhuma Carina. Isso é alguma provocação? Alguém quer nos separar, destruir nossa família. Então como você explica isso? Ela mostrou a fotografia, aquela do envelope. Ele e a mulher de cabelos negros na praia. Rafael olhou para a foto e seu rosto foi lentamente se petrificando. Onde você arranjou isso? Não importa. O que importa é quem é ela e por que você estava com ela em Dubai quando me disse que ia para o Cazaquistão. Ele ficou em silêncio. Por 1 segundo. 2. 3. E então aconteceu algo estranho. Seus ombros afundaram, o rosto se descontraiu e ele sorriu. Calmo, quase afável. Tudo bem, disse ele em voz baixa. Tudo bem, Aninha, você me pegou. Helena fez um sinal para o sargento que se aproximou. Rafael Andrade Vieira, nos acompanhe até a delegacia. Aguarda. Ele levantou as mãos num gesto conciliatório. Vou explicar tudo. Sim, tenho uma mulher, Carina. Estamos nos vendo faz 1 ano. É uma traição banal, nada mais do que isso. Não estava planejando sequestrar ninguém. E as passagens? E os documentos falsos? Carina queria que eu deixasse minha esposa. Ela é um pouco desequilibrada, sinceramente. Provavelmente foi ela que falsificou os documentos para me incriminar. Uma chantagem, entende? Ele falava com tanta convicção que por um instante Ana hesitou. Talvez fosse verdade. Talvez fosse uma vingança da amante traída. Mas Helena não foi convencida. Versão interessante. Então o senhor não vai se opor se examinarmos seu carro. Rafael parou. Para quê? Para verificar. Se não tem nada a esconder, não vai se opor. Ele ficou em silêncio por tempo demais. Ana viu como os músculos da mandíbula contraíam sob a pele bronzeada. Vocês têm mandado? Não. Mas se o senhor se recusar, podemos detê-lo até o esclarecimento das circunstâncias e obter um mandado. Escolha. Uma pausa. Tensa, viscosa. Depois Rafael deu de ombros. Tudo bem, pode olhar. Não sou culpado de nada. Abriu o carro. O SUV preto estava impecavelmente limpo, cheirando a couro e colônia cara. No banco traseiro havia uma cadeirinha infantil nova, ainda na embalagem original. Comprei ontem, explicou Rafael. Para o meu filho. Helena deu a volta no carro, olhou no porta-luvas, abriu o porta-malas. Lá estava uma mala de viagem. É sua? Sim. Roupas para a Aninha e o bebê, para os primeiros dias. Helena abriu a mala. Dentro havia roupinhas de bebê, macacõezinhos, fraldas, mamadeiras, e embaixo delas uma pasta com documentos. Ana observou a amiga ir puxando um papel após outro. O passaporte estrangeiro de Rafael, alguns contratos em árabe e mais um documento de viagem infantil claramente falsificado. As páginas internas apresentavam adulterações visíveis nos carimbos e na data de emissão, e a foto colada era de um recém-nascido que só poderia ser Miguelzinho, tirada nos últimos dias. Interessante,
Helena ergueu o passaporte falsificado. O que é isso? Como aparece a foto do bebê num documento adulterado com data de dias atrás? Rafael empalideceu. Dessa vez de verdade, até ficar lívido. Não sou eu e não é meu. Alguém colocou no meu carro fechado debaixo das minhas roupas. Escuta, exijo um advogado. Vocês não têm o direito. Rafael Andrade Vieira, o senhor está detido sob suspeita de preparação de sequestro de menor de idade e falsificação de documentos. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor em juízo. Helena acenou para o sargento, que sacou as algemas. Rafael recuou um passo. O rosto se distorceu. Aninha, diz a eles que é um mal-entendido. Eu te amo. Amo nosso filho. Você me conhece. Ana o encarou e sentiu como algo se rompia por dentro. 3 anos. 3 anos ela havia adormecido ao lado daquele homem, acreditado em cada palavra sua, construído planos para o futuro, e ele havia mentido o tempo todo, usado ela, enxergado nela apenas uma incubadora para o filho que planejava roubar. Não te conheço, disse ela em voz baixa. Nunca te conheci. As algemas clicaram nos pulsos dele. Rafael se contorceu, tentou se soltar, mas o sargento segurava firme. Vai se arrepender disso. A voz mudou, ficou cortante, raivosa. A máscara do marido carinhoso havia caído de vez. Acha que é o fim? Tenho conexões, tenho dinheiro. Saio amanhã mesmo, e aí? Leve-o, ordenou Helena. O sargento conduziu Rafael até a viatura. Ele ainda gritava alguma coisa, mas Ana já não escutava. Ficou parada, apertando Miguelzinho contra si, e olhava para o homem que havia considerado seu marido ser colocado no banco traseiro da viatura policial. Miguelzinho acordou com o barulho e começou a choramingar. Ana mecanicamente o embalou. Aninha! Helena se aproximou, pôs a mão no ombro dela. Você precisa ir conosco à delegacia prestar depoimento. Agora, quanto antes melhor. Enquanto está tudo fresco na memória. Ana acenou com a cabeça. Ela se sentia estranhamente vazia, leve, como se todas as emoções tivessem sido drenadas de dentro dela. Choque. Provavelmente era o choque. Ajudaram-na a entrar num carro diferente, não naquele onde estava Rafael. Helena se sentou ao lado dela. Como você está? Não sei, respondeu Ana com sinceridade. Por enquanto, nada. É normal. Depois vem tudo de uma vez. O carro arrancou. Ana olhava pela janela para a cidade que passava e tentava assimilar o que havia acontecido. 2 horas atrás, ela era uma mulher feliz esperando o marido na porta da maternidade. E agora ia para a polícia prestar depoimento contra o homem com quem se casara. Na delegacia havia barulho e agitação. Ana foi levada a uma sala separada, uma pequenininha com paredes descascadas e móveis de repartição. Helena trouxe um chá em copo plástico e um sanduíche. Come, você está amamentando, precisa de forças. Ana obedientemente mordeu o sanduíche, embora não sentisse gosto nenhum. O interrogatório durou quase 2 horas. A investigadora, uma mulher de mais idade com olhos cansados e cabelos grisalhos presos num coque severo, fazia perguntas com voz calma, quase monótona. Quando você se conheceu com o seu marido, como foi a relação? Notou alguma coisa estranha? Ana falou sobre as viagens frequentes, os telefonemas secretos, a insistência com que Rafael lutava para ter um filho, sobre como havia escolhido aquela maternidade, como havia insistido para buscá-la na alta pessoalmente. E esses documentos, de onde vieram? Ana hesitou. Sobre Marina ainda não havia contado nada. Como explicar que as provas vieram de uma mulher que todos consideravam morta? Me passou uma informante. Quem exatamente? Não posso dizer. Não agora. A investigadora a encarou por um longo instante. Ana, a senhora entende que isso é importante para o caso? Precisamos estabelecer a origem da informação, verificar a autenticidade dos documentos. Eles são autênticos. Vocês mesmas encontraram o passaporte falsificado no carro dele. É verdade. Mas vou precisar que a senhora me conte depois. Precisamos nos encontrar novamente.
Ana sentiu como o nó voltava à garganta. Por favor, não agora. Preciso de tempo. A investigadora ficou quieta. Depois acenou com a cabeça. Tudo bem. Por hora está suficiente. Miguelzinho acordou e chorou, com insistência, com demanda. Ana verificou a hora. Tinham-se passado 3 horas desde a última mamada. Preciso amamentar o bebê. Claro. Ali atrás da porta tem uma sala de descanso. Tem um sofá, pode se instalar. A sala de descanso era um minúsculo quartinho com um sofá fundido e uma lâmpada fraca. Mas Ana estava indiferente. Sentou-se, desabotoou a blusa e colocou o filho ao peito. Miguelzinho mamou avidamente. Seus punhozinhos abriam e fechavam. Ana o olhava e pensava em como havia sido perto. Mais alguns minutos e ela teria entrado no carro com Rafael. E então? A porta se abriu com cuidado. No batente estava Helena. Posso entrar? Entra. A amiga sentou ao lado dela no sofá. Ficou um momento em silêncio. Você sabe o que encontramos no celular dele? Ana sacudiu a cabeça. Troca de mensagens com um intermediário. Certo, Renato, que faz esse tipo de coisa faz muitos anos. O esquema é simples. Encontram mulheres sozinhas que querem família e filhos. Casam com elas. Esperam o nascimento do bebê. Depois levam a criança para o exterior com documentos falsos. Lá, a vendem a famílias ricas que não podem ter filhos. Helena fez uma pausa. E tem mais. Nos primeiros cruzamentos de dados, os investigadores encontraram indícios de que Rafael operava com mais de um conjunto de documentos pessoais em diferentes países. A identidade com que você o conheceu pode não ser a única que ele usava. Vendem. Ana ouviu aquela palavra e sentiu uma onda de terror gelado percorrer o corpo, mal conseguindo processar o que a amiga acabara de acrescentar. Quantas houve assim? Ainda não sabemos. A investigação está começando, mas pelo teor das conversas, seu marido está nesse negócio faz tempo. Ele não é meu marido, disse Ana em voz baixa. Não é mais. Helena cobriu sua mão com a dela. Você foi corajosa. Se não fosse você, se não fossem aqueles documentos, nunca teríamos conseguido prendê-lo. Ele era muito cuidadoso. Não fui eu. Ana ficou quieta. Foi minha irmã. Sua irmã? Você disse que não tinha... Helena parou. Espera. Marina? Mas ela morreu. É o que eu também achava. Até hoje. Ela contou tudo. Sobre a mulher de óculos escuros perto da maternidade, o perfume familiar de jasmim, a pinta no pescoço, o envelope com documentos, a carta. Helena ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Ana terminou, ficou calada por um bom tempo. Isso... não sei nem o que dizer. Você tem certeza de que era ela? Com absoluta certeza. Conheço minha irmã. Mas como? Por quê? Por que ela simulou a morte? Escreveu que a ameaçavam. O ex-marido, umas pessoas perigosas. Helena franzou o senho. Precisamos verificar isso. Se ela está viva, muda muita coisa. E surge a pergunta, de onde ela ficou sabendo dos planos do seu marido? Escreveu que recebeu a informação de um homem que trabalhava para Rafael. Então há um informante dentro da rede deles. Isso é ótimo. Muito bom para a investigação. Miguelzinho havia mamado e adormecido bem ao peito. Ana, com cuidado, abotoou a blusa e se recostou no encosto do sofá. O que vai acontecer com Rafael? Vai ser indiciado. Falsificação de documentos, tentativa de sequestro de menor. São acusações sérias. Se provarmos a ligação com a rede internacional, vai se somar também o tráfico de pessoas. Ele vai pegar muito tempo. E comigo? Você vai precisar de proteção, pelo menos por um tempo. Não sabemos quem mais estava envolvido no esquema. Pode ter tido cúmplices. Proteção. A palavra soou estranha. Ana a vida toda havia se sentido protegida ao lado de Rafael. Pelo dinheiro dele, pelas conexões, pela segurança que ele transmitia. E agora havia se revelado que ele próprio era a principal ameaça. Tenho para onde ir, disse ela. Para os meus pais.
Moram no interior, longe daqui. É uma boa opção. Mas antes ainda precisamos de mais algumas formalidades. As formalidades levaram mais 3 horas. Ana assinou papéis, respondeu perguntas adicionais e esperou enquanto lavravam os registros. Miguelzinho acordou e dormiu, mamou e arrotou, chorou e se acalmou. Um bebê comum a quem não interessavam os dramas dos adultos. Quando Ana finalmente saiu da delegacia, já estava anoitecendo. A noite de maio estava morna e abafada, cheirando a flores e gasolina. Ela ficou na escadaria com o bebê nos braços, sem saber para onde ir. Para casa, aquele apartamento onde havia morado 3 anos com um homem que queria roubar seu filho. Só de pensar nisso, a náusea vinha. Helena saiu atrás dela. Vou te levar a algum lugar? Não sei para onde. Não quer ir ao apartamento? De jeito nenhum. Então vem comigo. Passa a noite lá e amanhã a gente decide o que fazer. Ana acenou com a cabeça. Não tinha forças para discutir, tomar decisões, pensar. Queria apenas deitar, fechar os olhos e acordar com a convicção de que tudo havia sido um pesadelo. Mas ela sabia que não era. Era a sua nova realidade. 3 meses se passaram como um único dia longo e arrastado. Ana morava com os pais no interior, uma cidadezinha perdida entre campos e bosques. Ali tudo era diferente. O ar cheirava a capim cortado, os vizinhos se cumprimentavam pela cerca e o tempo fluía devagar, como a contragosto. Miguelzinho crescia e mudava a cada dia. Já segurava a cabeça, sorria com a boquinha edêntula quando a vovó se debruçava sobre o berço, estendia as mãozinhas para os guizos coloridos. Hannas o olhava e não conseguia acreditar que alguém tivesse querido levá-lo embora. Levá-lo para o outro lado do mundo, entregá-lo a gente estranha. Rafael estava num centro de detenção preventiva. Helena ligava uma vez por semana, contava sobre o andamento do caso. Descobriu-se que ele era parte de uma rede inteira, uma organização internacional dedicada ao tráfico ilegal de crianças. A investigação ia puxando os fios, encontrando novos envolvidos, chegando a intermediários em outros países. Rafael arriscava de 10 a 15 anos. O divórcio foi rápido. Ana entrou com o pedido e 1 mês depois era novamente uma mulher livre. Vieira, não. Ela retomou o nome de solteira. Moreira. Ana Moreira. Era o certo. Os pais a receberam sem perguntas. A mãe, Dona Glória, apenas chorou baixinho quando viu a filha chegar à porta com o bebê nos braços e uma única mala. O pai, seu Sérgio, em silêncio, pegou a mala, levou para o quarto e foi colocar água para o chá. Não fizeram perguntas, não deram conselhos. Simplesmente estavam ali. O quarto de Ana estava quase igual ao da infância. O mesmo papel de parede com florzinhas miúdas, a mesma escrivaninha junto à janela, os mesmos livros na estante, Júlio Verne, Dumas, os volumes surrados do programa escolar. Só a cama haviam retirado, colocando um sofá dobrável e acrescentado um berço de bebê que a vizinha havia cedido. Os netos já tinham crescido. Ana passava os dias numa estranha torpor. Amamentava Miguelzinho, saía para caminhar com ele pelas ruas tranquilas, ajudava a mãe na horta. À noite, sentava na varanda, assistia ao pôr do sol e tentava entender o que fazer daqui para frente. O trabalho de tradutora havia ficado na vida anterior. O dinheiro, as poucas economias que tinha na conta pessoal, estava acabando. Era preciso decidir alguma coisa, mas não havia forças. Pensava em Marina o tempo todo. Onde ela estaria agora? Por que não dava notícias? Estaria viva? Ou aquele encontro perto da maternidade havia sido a única e última aparição? Ana contou para os pais. Não imediatamente. Levou 2 semanas para reunir coragem. Estavam sentados uma noite na cozinha tomando chá com geleia. Miguelzinho dormia no berço no quarto ao lado. Mãe, pai, preciso contar uma coisa. Eles a olharam com cautela, com ansiedade. Provavelmente esperavam mais uma má notícia. A Marina está viva. A mãe derrubou a colher. Ela caiu no chão com um tilintar fino e rolou para debaixo da mesa. O que você disse? Marina. Ela não morreu naquele acidente.
Ela simulou a morte. O pai ficou imóvel. Apenas os dedos branquejaram na asa da xícara. Aninha. A voz da mãe tremia. Você está cansada. Você passou por tanta coisa. Talvez tenha sido impressão sua. Não foi impressão. Eu a vi. Ela se aproximou de mim perto da maternidade. Ela me deu os documentos que salvaram o Miguelzinho. Ana contou tudo. Sobre a mulher de óculos escuros, o perfume familiar de jasmim, a pinta em forma de meia-lua, a carta. Quando terminou, havia um silêncio na cozinha. A mãe chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelas bochechas e pingando na toalha de mesa. O pai olhava para a parede e o rosto estava cinzento, envelhecido. 7 anos, sussurrou a mãe. 7 anos eu fui à sepultura dela. Conversava com ela, pedia perdão por não tê-la protegido. Mãe, por que ela não nos disse? Teríamos escondido ela, protegido, somos pais. Escreveu que a ameaçavam pessoas muito perigosas. Tinha medo de nos comprometer. Comprometer? Na voz da mãe ecoou a amargura. E nós passarmos 7 anos chorando, ela não é nada. E o pai quase morrer de ataque do coração quando ligaram do necrotério, não é nada? O pai pôs a mão no ombro dela. Glória, não adianta. Como não adianta, Sérgio? Como não adianta? Ela estava viva todo esse tempo e nós... Ela desatou a soluçar em alto e bom tom. Ana olhava para a mãe e sentia as próprias lágrimas correr pelo rosto. Entendia a dor dela. 7 anos vivendo com a certeza de ter perdido uma filha e, de repente, descobrir que ela estava viva e não havia dado notícias. Depois daquela noite, a mãe adoeceu por um tempo. Não fisicamente, apenas ficava deitada no quarto, de frente para a parede. Não queria comer, não queria conversar. Ana levava chá, sentava ao lado dela, acariciava a mão. O pai andava sombrio, calado, fumava um cigarro atrás do outro na varanda, embora tivesse parado fazia 20 anos. E então, em meados de agosto, Marina chegou. Ana estava na horta, colhendo pepinos num velho balde esmaltado. Miguelzinho estava deitado no carrinho debaixo de uma mangueira, observando as folhas se balançando. O portãozinho rangeu e Ana ergueu a cabeça. Na trilha estava uma mulher, sem óculos, sem lenço. Os cabelos, antes castanhos escuros, estavam agora quase brancos, cortados curto. O rosto tinha emagrecido e envelhecido, mas era ela. Marina. Oi, irmãzinha. Ana deixou cair o balde. Os pepinos se espalharam pela grama. Você veio? Prometi. Ficaram paradas olhando uma para a outra por sobre os canteiros de tomate. Depois Ana transpôs a meia grade baixa e correu para a irmã. Abraçaram-se com força, com desespero, como se tivessem medo de que uma delas desaparecesse novamente. Ana sentiu como Marina havia emagrecido, os ossos salientes sob a blusa fina. Senti tanta falta de você, sussurrou Ana. Tanta falta. Eu também. Você não imagina como. A mamãe... Já sei. Vi ela pela janela. Está bem diferente. Não consegue perdoar. Eu entendo. Eu também não me perdoaria. Sentaram-se no banco debaixo da mangueira, ao lado do carrinho de Miguelzinho. O bebê acordou, olhou para a mulher desconhecida e, de repente, sorriu, largo, alegre. Que lindo! Marina tocou com cuidado a bochecha dele. Parecido com você. Todo mundo diz que é do pai. Daquele canalha? Em nada. Ana ficou quieta. Me conta. Tudo, do começo. Por que simulou a morte? Quem te ameaçava? Marina se recostou no encosto do banco, fechou os olhos. É uma história longa. Temos tempo. A história era terrível. Marina havia se casado com um homem que se revelou ligado ao crime. E não crimezinho, crime sério. Lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, contrabando. Ela havia descoberto isso por acaso, viu documentos que não deveria ter visto. O marido percebeu que ela sabia e lhe deu uma escolha. Ou ficava calada e continuava com ele para sempre, ou ele a mataria a ela e a toda a família.
Não podia arriscar vocês, dizia Marina. Se eu simplesmente tivesse fugido, ele me encontraria. Viria até a mamãe e o papai, viria até você. A única maneira de proteger vocês era morrer. Como você fez isso? Tinha um amigo, o único em quem confiava. Ele ajudou. Encontrou o corpo de uma mulher de compleição parecida com a minha, morta em outro acidente. Trocou os documentos, montou a cena da catástrofe e o anel da vovó que encontraram no corpo. Dei de propósito, para que vocês acreditassem. Ana ficou em silêncio, tentando assimilar o que ouvia. E depois, onde você ficou esses anos todos? Em todo lugar. Trocava de cidades, de nomes, de aparência. Trabalhava onde aparecia. Garçonete, faxineira, babá. Me escondia. E o teu marido morreu há 3 anos. Balearam ele numa briga. Soube por acaso. Li nas notícias, e pela primeira vez em 3 anos consegui respirar direito. Por que então não voltou? Marina abriu os olhos, olhou para a irmã. Tinha medo. Ficava pensando como ia explicar, como ia olhar nos olhos da mamãe e do papai. Matei a filha deles, não fisicamente, mas matei. Eles viveram 7 anos com esse luto. Mas você voltou agora. Por quê? Por causa de você, por causa do Miguelzinho. Marina contou como soube dos planos de Rafael. A rede em que trabalhava o ex-marido de Ana estava ligada a pessoas do falecido marido de Marina. Os mesmos canais, os mesmos intermediários. Marina, vivendo com um nome falso, havia tropeçado na informação por acaso. Viu a foto de Rafael, o reconheceu. Ele tinha vindo uma vez a uma reunião com o marido dela, anos atrás. Comecei a investigar. Encontrei um jeito de chegar a um homem que trabalhava para Rafael e queria sair. Ele me deu os documentos e eu entendi que precisava te avisar. Você estava se arriscando. Você é minha irmã. O Miguelzinho é meu sobrinho. Não me perdoaria se não tivesse tentado. A porta da casa se abriu. Na soleira estava a mãe. Ela olhava para o banco debaixo da mangueira, para as 2 mulheres sentadas lado a lado. O rosto estava imóvel, petrificado. Dona Glória. Marina se levantou. Mãe. A mãe ficou em silêncio. Depois desceu do alpendre com passos lentos, pesados. Caminhou até a filha que havia enterrado 7 anos atrás, ficou por um longo tempo olhando em seu rosto. E então lhe deu um tapa, não forte, com a palma da mão, e imediatamente a abraçou, apertou contra si, desatou a soluçar em voz alta. Filha, filha minha, viva. Ficaram assim por um longo tempo, mãe e filha, abraçadas no meio do quintal. Ana estava sentada no banco e chorava, olhando para elas. Miguelzinho, no carrinho, resmungava insatisfeito, exigindo atenção. O pai saiu do galpão, onde havia consertado algo desde cedo pela manhã. Viu aquela cena e parou. O rosto se contraiu. Ele se aproximou, abraçou a esposa e a filha mais velha, e os 3 ficaram ali, envelhecidos, grisalhos, que tanto haviam vivido. À noite se sentaram à mesa no quintal. A mãe pôs a toalha de festa, tirou a louça boa. O pai foi buscar na adega a bebida, aquela que havia feito 3 anos atrás para o aniversário de casamento. Guardava para uma ocasião especial. Por nós estarmos juntos de novo, disse ele erguendo a taça. Por estarmos vivos. Brindaram, beberam. A bebida estava doce e encorpada, com gosto de cereja e verão. Miguelzinho dormia no berço que haviam carregado para a varanda. A noite de agosto era morna, perfumada. Grilos cantavam na grama, as estrelas haviam salpicado o céu escuro. Ana olhava para a família. A mãe que se afligia com os pratos, o pai que sorria quieto para o bigode, a irmã que havia voltado dos mortos, e pela primeira vez em muitos meses sentiu algo parecido com paz. Ainda havia muita coisa pela frente. As audiências do processo de Rafael, a busca de emprego, a construção de uma nova vida, o longo caminho para aprender a confiar nas pessoas novamente. Mas agora, naquela noite tranquila de agosto, tudo isso parecia menos assustador, porque ela não estava sozinha.
porque tinha família, imperfeita que fosse, que tanto havia sofrido, mas viva, de verdade, sua. A mãe colocou mais um bife no prato dela. O pai encheu a xícara de chá. Marina contava alguma coisa sobre a cidade onde havia morado no último ano, pequena do litoral, com coqueiros e mar. Talvez um dia a gente vá lá junto, disse ela, levar o Miguelzinho para ver o mar. O mar, repetiu a mãe sonhadora. Faz anos que não vejo o mar. A gente vai, toda a família. Ana sorriu. Toda a família. Fazia quanto tempo que não pronunciava essas palavras? Miguelzinho acordou, começou a choramingar. Ana se levantou, pegou-o nos braços, apertou-o contra si. Ele se acalmou imediatamente, enfiou o narizinho no pescoço dela. Ela ficou na varanda embalando o filho e olhando para as estrelas. Lá fora, longe, seguia sua própria vida. Grande, barulhenta, indiferente. Mas aqui nessa casinha pequena, cercada de pessoas queridas, havia tudo de que se precisava. Às vezes a vida nos tira tudo para depois devolver em dobro. O principal é não ter medo de acreditar no milagre e esperar a própria noite de agosto. Obrigado por nos ouvir. Aqui foi o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, inscreva-se no canal.